Sejam todos muito e muito bem-vindos. A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura se coloca à disposição para o que precisarem. A Unirio quer que vocês todos se sintam em casa e trabalhamos duramente para ter esse privilégio e tenham todos um ótimo em-grupo. Muito obrigado. Eu não tenho muito o que dizer, além do que o Luciano já disse. Nossa missão aqui é, primeiro que tudo, dar as boas-vindas e desejar que sejamos todos muito felizes nesse encontro. Acho que o grupo da Unesp, que criou o primeiro grupo, teve essa ideia maravilhosa de começar esse nome da coisa que nos une com essa palavra, encontro. Pessoal, sejam bem-vindos, vamos trabalhar e vamos nos divertir. É importante a gente resgatar a história de cada coisa que está sendo começada, né? Embora uma história bem recente, 2007, nós estamos em 2009, mas nós estamos construindo essa história, né? E eu me senti muito honrada com essa possibilidade, então agradeço assim do fundo do meu coração a Mar, Nara e Joana. Aquilo que a gente achava que só acontecia no nosso grupo, nós percebemos que acontecia em outros grupos também. E que a pesquisa em dança, em corpo, em arte, em movimento, não estava necessariamente ligado à pesquisa, à graduação em dança. Ela estava nos mais diversos lugares. Ali, naquele momento, como estratégia, nós pensamos que seria interessante que cada coordenador que estivesse ali presente criasse um grupo de pesquisa, para que essas pesquisas pudessem ser centralizadas e que nós trouxéssemos pesquisadores para esses locos, para que a gente pudesse começar a mapear o que estava acontecendo no país em relação a isso, né? Quem estava produzindo, o que estava produzindo, de que maneira estava sendo feito. Nós pensamos que seria importante a continuidade desse diálogo entre os grupos de pesquisa. Então, tivemos esse pré-grupo Rio aqui em abril, depois fomos para Salvador e tivemos um encontro em Salvador em julho, e depois fomos em novembro para Minas Gerais e tivemos mais um encontro em Minas Gerais na Universidade Federal de Viçosa. Eu acho que o que eu tinha para contar para vocês de como foi a origem do Engrupe, não sei muito se eu dei conta, né? Mas enfim, eu estou aqui assim, muito feliz de poder estar contando essa história para vocês e possivelmente no próximo Engrupe que vai contar a história dali para cá, esse trio aí grandioso que é a Nara, a Enamar e a Joana, né? E é isso, gente. Muito obrigada. Nós queremos prestar uma homenagem à nossa Angel Viana. Desculpa, eu estava com boca e emocionada. Claro, eu trabalhei tanto, mas eu não sabia que as homenagens iam ser tantas também. Então, isso me leva a longos anos atrás, onde tudo começou. Mas não é para lembrar passado. Passado foi por causa dele que eu consegui chegar onde estou. Mas o que me interessou agora, nesse momento, primeiro agradecer ao Unirio. Luciano é um querido amigo, foi meu aluno também na Voz. Hoje cresceu tanto. E é bom. Nara também me acompanha há longos anos, desde a primeira escola fundada aqui no Rio de Janeiro. Centro de Pesquisa Corporal, Arte e Educação, depois a escola que o Rainer deu o nome, Espaço Novo. Ela começou com o técnico, que naquela época chamava qualificação profissional a nível de segundo grau. E é uma mestra
que até hoje eu tenho um carinho grande e deixou saudades na escola. Mas está presente aqui, e também para mim é minha segunda casa. A minha querida Joaninha, eu chamo ela de Joaninha porque ela é pequenininha, mas ela é tão grande por dentro. A gente se conhece também há longo tempo, onde ela já trabalhou lá na faculdade, deixou também muita coisa boa, mas continuo, porque eu estou aqui e fazendo o intercâmbio necessário, fazendo a troca necessária, fazendo uma coisa que me chamou a atenção hoje. Porque hoje eu tive mais tempo de ficar olhando Unirio. Aí eu perguntei para mim, o que significa Unirio? Eu queria saber o significado da Uni. Aí para mim lembrou, sabe o quê? União. Em vez de pensar em universidade, eu pensei assim, que coisa boa é lembrar que unir é unir, é trazer, é um contato, é um conteúdo, é exatamente a comunicação, a integração, a troca de conhecimento, como é que ela se chama a minha menina que falou em primeiro lugar? De São Paulo, não é? Parabéns. Essa troca, que não é só ficar cada um na sua e nada acontecer, se tem tanta gente bonita neste mundo que precisa aparecer, que precisa se colocar. Eu me lembro que sempre eu coloco uma frase para o aluno: a gente nasce e morre e não sabe quem viveu. Eu vou pedir desculpa para alguma Então, vou repetir: a gente nasce e morre e não sabe nem que existiu. Alguns não desejam serem vistos e outros aparecem demais. Eu acho que tudo na vida é meio termo, nem muito, nem pouco, mas é o meio, é o equilíbrio. Não esqueci de você, não, Marta. De jeito nenhum. Você é o equilíbrio. Então, também, ela fez um negócio tão bonitinho, tão interessante, que eu não tinha percebido. E a Ana Má falou para mim: por que uma escola de dança tem mais alunos de teatro? E foi ali que ela pesquisou tudo. O que eu não tinha muito tempo, ela fez tudo, escrevendo aquele livro. E virou um livro interessante, além de todo o sentimento dela naquele livro, para certificar realmente o quanto eu também gosto de teatro. E aí me fez recordar tudo, aquela volta no passado, que a primeira coreografia minha foi de teatro, no Teatro Universitário de Belo Horizonte, onde eu trabalhei há algum tempo, e onde a minha primeira coreografia, vamos dizer, naquela época ou ainda hoje, para teatro, o Vagalumes e Promessas. Então foi o meu primeiro trabalho corporal, foi Vagalumes e Promessas, lá no Teatro Universitário de Belo Horizonte, a direção de Aide Temor, que é uma pessoa muito especial. E eu frequentei por longo tempo, enquanto eu estive em Belo Horizonte, o Teatro Universitário e o Teatro Experimental. Era um teatro também onde tinha um pessoal muito interessante que trabalhava na mesma escola, na minha escola,
e eles pertenciam e faziam todas as coreografias do Klaus. O teatro experimental estava junto, ou falando, ou trabalhando, ou participando das coreografias. Então, Enaná, também meu carinho muito grande. Mas eu não vou ficar falando não, porque tem muita coisa bonita para eu ver aqui. Eu vim para ficar. É o dia inteiro, amanhã, depois, ver as minhas férias, porque eu fui estudar esse UNI e eu estou presente na UNI para o que der vier, de hoje em diante, com elas, com os outros, com os mestres, que também eu tenho vindo muito aqui defendendo as teses dos meninos, da Ed, da Joaninha, da companheira na mesa, mas eu queria realmente fazer um carinho, não sabia? Então, eu sempre que quero fazer um carinho, eu penso no coração, no meu sentimento. Então, eu trouxe um chocolate de chocolate mesmo, coração de chocolate, não para todos que eu gostaria de trazer, mas eu vou pedir licença. Você quer me dar pensar aqui, não? Vou oferecer, para em vez de eu ficar falando, eu vou oferecer um pedaço do meu coração para alguns, só aquele chocolate. Eu queria só dizer o seguinte, a Angel Viana é esse patrimônio da dança, das artes do Brasil, é esse patrimônio humano. Porque eu falei, eu estou tão atribulado, eu falei, eu deveria ter trazido todas as flores do mundo para ela, e é ela que traz o chocolate e esse coração para todos nós. É um privilégio, eu queria dizer aqui que é um privilégio para a universidade, estou emocionado, porque é um privilégio para a universidade ter uma pessoa tão parceira quanto você e da sua qualidade e do seu valor humano. E eu quero dizer que eu tive o privilégio de ser aluno dessa monstra da dança e da expressão corporal, e é uma experiência que eu levo para a minha vida profissional sempre, principalmente a relação humana e o carinho que ela trata cada um dos seus alunos e faz com que cada um de nós consigamos desenvolver as potencialidades que a gente tem com muito carinho, com muita dedicação e com muita delicadeza. A Angel é isso, é uma pessoa que, além do enorme talento, além da grande qualidade humana, ela é uma pessoa delicada. Muito obrigado. I thought today that I would talk a little bit about my personal history with the Viewpoints training and my relationship to it, because it's something I normally do not talk a lot about in a workshop or a class. Pensei em falar pouco sobre a minha experiência pessoal com o trabalho de Viewpoints, que normalmente é uma coisa que eu não falo muito numa aula, num workshop. So this begins with a story. In 1992, I went to see a play called Picnic by William Inge. Então a gente começa com uma história. Em 1992 eu fui ver uma peça chamada Picnic, do William Inge. And when I arrived to the theater, I entered and the space was very empty. Quando eu cheguei ao teatro, eu entrei e o espaço estava muito vazio. There was no scenery. Não tinha cenário. It was a white cyclorama in the back of the theater. Tinha um ciclorama branco no fundo do teatro. The floor was white O chão branco and tilted toward the audience. e inclinado na direção do público. This play, Picnic, was at the time about 40 years old, in the style of Tennessee Williams.
E essa peça, Picnic, na época tinha uns 40 anos, no estilo do Tennessee Williams. And it was set in the American South in the early part of the 20th century. E o lugar se passa no sul da América, no início dos anos 20. But when I sat down in my seat, I didn't see anything that suggested this setting. Mas quando eu entrei na cadeira, eu olhei e não vi nada que sugerisse essa ambiência. And suddenly the house lights went out, and jazz music began screaming from the speakers, and some purple fluorescent lights around the stage lit up. De repente as luzes se apagaram e veio jazz a todo volume e se acenderam pequenas luzes roxas em volta do palco. And the actors poured onto the stage and the play began. E os atores adentraram no teatro e a peça começou. And immediately I was transported to a world that was very specific, and one did not need the scenery. Imediatamente eu fui levado a um mundo muito específico e não nem se precisava do cenário. The actors wore period costumes. There were very few props. I think a boy rode a bicycle across the stage a couple of times. Os atores estavam com roupas de época, mas tinham muito poucos adereços. Eu acho que um rapaz atravessou o palco de bicicleta umas 2 vezes e foi isso. But the play resided in the bodies of the actors and in the space between the actors. Mas a peça residia no corpo dos atores, no espaço entre os corpos dos atores. And that night changed my life. E essa noite mudou a minha vida. I wanted to know, even before the play ended, how did they create this world? Eu queria saber, mesmo antes da peça acabar, como eles construíram esse mundo. What training prepared them to create this play? Que treinamento preparou eles para criar essa peça? And so I discovered that the director was Anne Hogarth, and some of the actors in the production were members of the newly formed theater company. Então eu descobri que a diretora era Anne Hogarth e alguns dos atores eram membros dessa companhia que tinha acabado de se formar. Her theater company was called the Saratoga International Theater Institute, co-created with Tadashi Suzuki from Japan. O nome da companhia era Saratoga Theatre Institute, co-criada com Suzuki. And I discovered that the training that they shared was one technique called the viewpoints training and a second technique called the Suzuki method. Então eu descobri que o treinamento que eles compartilhavam era um treinamento chamado Viewpoints e o outro chamado Suzuki Method. For me, the story is important because I encountered the work on stage first and then the technique. Para mim essa história é importante porque eu encontrei primeiro o trabalho no palco e depois a técnica. And the reason why I think this is important for me is because often when one encounters the training, they think that it is for a particular style of theater, one style only. E eu acho que isso é importante porque quando alguém conhece esse treinamento, pode-se pensar que é para um estilo de teatro especificamente, somente. So I began to train with the City Company over 14 years ago with both the techniques, and for the last 10 years I've also been teaching as well. Então eu comecei a trabalhar com a companhia City há uns 14 anos e depois comecei a trabalhar com a minha própria companhia de teatro. For me, I was excited by the viewpoints because first it was physical and it was using improvisation. Second, Eu me interessei pelo Viewpoints, primeiro porque era físico
E depois porque trabalhava com improvisação. The training that I was exposed to at that point was a little bit of a version of the American method, the American version of the Stanislavski method. Os tipos de treinamento, de estudo que eu conhecia até então, eles tinham a ver com o método americano, uma versão americana do método Stanislavski. And what happened to me, I think happened to many others in this training, which is the work with the emotion shuts down the physicality of the actor. E o que aconteceu comigo, acho que acontece com várias outras pessoas, é que o trabalho com a emoção fechou o trabalho com a fisicalidade. And so what happened by entering physical training in this way, I felt like it opened me up intellectually and emotionally. Então, entrar num treinamento físico dessa maneira me ajudou a me abrir tanto intelectualmente como emocionalmente. I personally believe all techniques were trying to get at the same thing, yes? Pessoalmente, eu acho que todas as técnicas estão tentando chegar no mesmo lugar, né? But the journey to get there, we take different paths. Mas no caminho para chegar lá, a gente escolhe uma via ou outra. For me, it was important because it was physical, and at that point, the only physical training I had been exposed to was musical theater. E para mim foi importante porque era físico e o único preparo físico que eu tinha até então era um treinamento em teatro musical. And because it involved improvisation, at that time, as a young artist, I had a great fear of improvisation. Porque eu ainda era jovem estudante de teatro naquela época, eu tinha muito medo de improvisação. And so I personally was interested in trying to confront that fear. I was interested in confronting that fear. Estava interessada em enfrentar o medo da improvisação. When I think of improvisation then, I still think of it in this way now. It's as though it's a giant canvas for a painter, I would imagine. And the question becomes how to begin. E quando eu pensava em improvisação, eu acho que eu ainda penso assim, eu penso numa grande tela branca. E a grande pergunta é como começar? There are many questions. What color are you going to use? São muitas as perguntas. Que cor você vai usar? What size brush are you going to use? Qual o tamanho do pincel que você vai usar? Do you start in the middle or in the corner? Você começa no meio ou no cantinho? And so the questions can become overwhelming, and that can also paralyze you. Então, as perguntas podem ser assoberbantes e isso pode te paralisar. What happened when I started training with the viewpoints is it gave me a list of tools to put my concentration on. Então, o que aconteceu quando eu comecei a trabalhar com viewpoints é que eu ganhei uma lista de ferramentas que eu podia me concentrar nela. And by focusing my concentration on those tools, I suddenly was free to improvise. E focando a minha concentração nessas ferramentas, de repente eu estava livre para improvisar. Now, training with the City Company is unique because